Você quer aprender eletrônica, mas você quer isso mesmo, de verdade? Se houvesse um curso, ou talvez mais de um curso no Museu da Eletrônica, você se interessaria? Olha, nós, ao longo desses anos que nós estamos gravando vídeos para o Museu da Eletrônica, no canal do museu no YouTube, eu já computei algumas vezes pessoas pedindo e até dando sugestões e questionando às vezes do porquê que o Museu da Eletrônica não tem um curso. Por que a gente não monta um curso para ajudar as pessoas? Bom, eu sei que isso é um tremendo desafio e que demanda um esforço e energia especial, porém a grandeza do objetivo desse curso seria tão interessante, seria tão importante para as pessoas que justifica o nosso esforço. Eu imagino que em 2024, se você for técnico em eletrônica e você está trabalhando na sua oficina, você, algumas vezes, ao levantar de manhã, você já desanimou. Sabe aquele momento em que o despertador toca e você pensa no que tem que fazer no dia e você talvez perca o ânimo ou tenha perdido o ânimo pela profissão? É natural, porque em 2024 a era, principalmente daqueles que viveram no período de ouro da eletrônica, nos anos 80, 90, praticamente, eu não vou falar anos 70, que quem viveu na eletrônica nos anos 70 hoje já está mais idoso, já está aposentado. Mas mesmo para aqueles que são jovens, que têm as suas oficinas, em algum momento você talvez possa ter desanimado pela baixa qualidade dos aparelhos que chegam hoje na oficina, pela pouca valorização do trabalho técnico. Então, quando nós pensamos em eventualmente montar cursos, vem à nossa mente a ideia de que esses cursos podem talvez dar um novo horizonte, motivação para os colegas que já são técnicos, mas que eventualmente não tenham recebido a formação ou conhecimento necessário para trabalhar com eletrônica clássica. E o que dizer dos jovens? Jovens de 13, 14, 15, 16 anos em diante, provavelmente que por algum motivo descobrem em algum momento de que a eletrônica pode fazer parte das suas vidas, que é isso que eles gostam de fazer, que são vocacionados para isso. Mas aonde esses jovens vão estudar em 2024? Na era da eletrônica digital, na era da internet, na era do computador, na era do micro... na verdade, nós já temos que falar hoje do nanoprocessador, porque micro já não é mais, ele é menor que isso. Os cursos são todos voltados para isso. Quando a gente pesquisa nas lojas que vendem componentes eletrônicos e kits hoje em dia, o que a gente encontra são kits de Arduino e esses outros dispositivos eletrônicos modernos que são carregados por um software e executam alguma função que muito provavelmente a pessoa que está trabalhando com isso não vai enxergar o funcionamento da eletrônica como a gente se refere na eletrônica clássica que mostramos aqui no canal do museu. Então, a ideia do Museu da Eletrônica montar cursos para ajudar as pessoas, ela se torna bastante viável e vale a pena fazer quando nós pensamos que muitas pessoas podem ser ajudadas com esse conteúdo. Bom, mas isso é um processo, nós temos que começar de algum lugar e começar de uma forma e com a excelência que nós fazemos tudo aqui no museu. Não tem como a gente fazer isso de qualquer jeito, não tem como a gente fazer para dizer que tem um curso no Museu da Eletrônica. Não, nós não faremos isso. Se nós fizermos, é uma ideia que eu estou compartilhando com vocês de maneira pública e totalmente despretensiosa, porque eu não sei se isso vai acontecer. Eu senti a inspiração no momento em que estou mostrando esse projeto para vocês e que vocês viram nas fotos no início, pode passar na cabeça de quem está assistindo esse vídeo, mas como eu gostaria de fazer isso. Talvez isso fosse alguma coisa que me traga esperança, a pessoa pode pensar. Está tudo tão difícil aqui e esse trabalho que a gente vê lá no Museu da Eletrônica poderia ser feito na minha cidade.
Uma das frases mais comuns que as pessoas digitam para mim no WhatsApp, elas dizem assim: eu moro aqui em Salvador e eu não encontrei alguém que fizesse o conserto, a manutenção. Dificilmente as pessoas se referem em restauração, normalmente fala de conserto. Eu não encontrei alguém que fizesse o conserto. Eu moro em Brasília, eu moro em Belo Horizonte, eu moro no Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo, e as pessoas dizem: eu não encontrei alguém. Então, quando o Museu da Eletrônica fala ou quando vem a ideia de a gente fazer um curso e ensinar as pessoas esses processos de restauração, talvez as pessoas possam pensar que isso seria uma grande oportunidade, inclusive de influenciar a vida dessas pessoas. Bom, dentro desse contexto de montarmos um curso, surge uma nova ideia, que são os mini cursos. Como seria um curso? Um curso seria algo continuado, que a pessoa teria que estudar por alguns meses, e talvez até mais de meses, talvez anos, mas a ideia é que não seja tão demorado, né? É isso que eu tenho pensado. Mas mesmo um curso durando vários meses, a gente não consegue durante a metodologia de um curso, transmitir toda a experiência, todas as ideias, todas as formas, todas as técnicas, todas as ferramentas, todos os artifícios que a gente usa para chegar num resultado como esse. Então surge também a ideia de montarmos mini cursos. Nos mini cursos nós faríamos assuntos específicos. E eu vou aproveitar esse rádio para já lançar para vocês o que possivelmente será o primeiro mini curso que a gente poderia gravar. Seria uma aula não tão longa, que compartilharia algo absolutamente maravilhoso, que tem a ver com a eletrônica antiga. Vamos lá? Essas são as bobinas que a gente encontra no chassi do rádio Philips. Aqui nós temos as bobinas de FI e lá nós temos as bobinas de RF, osciladoras e bobinas de antena. Aqui embaixo, se a gente olhar para a eletrônica do rádio, a gente vê os componentes que já estão aqui identificados para que a gente inicie o processo de restauração. Mas no foco desse vídeo, a gente vê primeira e segunda bobina de FI duplas e as bobinas de RF. O que tem de peculiar nesse rádio em relação às bobinas? Essas bobinas fabricadas pela Philips, elas são as mesmas que equipam outros rádios também. Aqui a gente vê um rádio de 1956, um rádio valvulado, mas se a gente pegar um outro rádio, que aqui eu peguei um chassi de um rádio doador de sucata, que não tem mais restauração, mas que se presta para esse vídeo, serve para a gente estudar esse assunto. Esse é o famoso mensageiro. Se você não conhece, pesquise no YouTube e você vai encontrar o rádio mensageiro da Philips, 06RL381. Nós já fizemos uma restauração, está aí nas playlists do canal, um rádio como esse que foi restaurado. Aqui a gente vê a mesma coisa. A gente vê duas bobinas de FI, aqui as bobinas de osciladora e de bobina de antena, que também usam o mesmo tipo de caneca desse padrão da Philips. Essas bobinas, elas têm características absolutamente individuais, absolutamente peculiares delas. Aqui você vê as bobinas de FI e aqui você vê as bobinas de FI, e aqui elas são iguais, esteticamente são iguais. O corpo é o mesmo, o caneco é o mesmo. Aqui em cima, dois parafusos muito finos, que se usa uma chave. Normalmente nós usamos aqui uma chave de calibragem, que é uma chave que tem a ponta bastante fina e ela encaixa direitinho ali naquele parafuso. Olha só, uma chave de ponta muito fina vai encaixar direitinho aqui nesse parafuso. E ele é extremamente fino, esse parafuso. Bom, o que acontece aqui? Essas bobinas, elas têm um funcionamento excepcional, elas são maravilhosas, como não podia ser diferente. Nós estamos falando aqui de componentes eletrônicos fabricados pela Philips. Se a gente vai ajustar o canal de FI desse rádio, tanto do valvulado quanto do rádio transistorizado, a gente vai colocar o dial lá em 1600 kHz, vai abrir completamente o variável, aqui dá para ver, esse variável aqui está no lugar,
Então a gente vai abrir completamente o variável, vai injetar 455 kHz. Se for valvulado, a gente vai injetar lá na placa da válvula amplificadora de RF. Se for transistorizado, a gente vai injetar na base do transistor misturador. E a gente vai alinhar usando o voltímetro de AC, o milivoltímetro de AC, todo o volume, e a gente vai alinhar o canal de FI. O problema é que aqui a gente tem, nessas bobinas Philips, uma forma de construção que foi feito que não permite que seja mexido nessas bobinas. Se você mexer nelas, muito provavelmente você vai danificá-las, em qualquer um dos casos, tanto no valvulado quanto no transistorizado. Por que que isso acontece? Porque aqui dentro tem uma característica de montagem que somente a Philips fez. A sensibilidade e a seletividade desses rádios com essas bobinas é absolutamente maravilhosa. Vocês verão depois, quando a gente fizer o vídeo final desse aqui do valvulado, do BR246U, vocês verão o resultado desse trabalho. Vocês verão como esse rádio é sensível e seletivo. E esse transistorizado também o mensageiro também tem uma boa sensibilidade graças a essas bobinas originais da Philips. Então são bobinas com um fator Q maravilhoso, elas funcionam muito bem, mas elas têm um problema, que se você mexer ou se você virar o chassi contra a mesa e largar o chassi assim, e esses núcleos então forem empurrados pelo peso do chassi, você vai danificar a bobina. Você vai fazer isso, ela não está danificada. As dicas para a desmontagem dessas bobinas, as dicas para o reparo dessas bobinas, as dicas para o simples ajuste, por mais simples que pareça para você, se você é técnico ou já fez isso, elas não são nada fáceis quando se trata de rádios Philips que usam esse tipo de bobinas. Bom, só o assunto de bobinas Philips, ele já dá um mini curso que levaria um conhecimento maravilhoso para aqueles que resolverem atuar nessa área de restauração de equipamentos eletrônicos. Eu fiz essa introdução falando das bobinas Philips e aproveitando a apresentação desse rádio e comparando o valvulado com o transistorizado, para mostrar para vocês o quanto esse conhecimento pode fazer diferença na experiência de vocês. Bom, eu espero que essa conversa que tivemos hoje, mostrando aí as bobinas Philips e os seus problemas, é claro que eu não ensinei nada nesse vídeo, eu apenas aguçei a sua curiosidade para o fato de que existe uma técnica muito especial para se trabalhar com rádios Philips e com bobinas desse tipo da Philips, mas eu espero que isso desperte a sua atenção para o fato de que esse conhecimento maravilhoso que não existe na internet, você não vai encontrar nem no YouTube, e muito provavelmente se existirem textos relacionados a isso, eles estão ou em inglês, alemão ou holandês, então não são nada acessíveis para nós, mas a ideia foi lançada. Nós pretendemos, de alguma forma, colaborar para que você que está assistindo esse vídeo agora, seja técnico colega, seja hobbyista, seja curioso, seja alguém que nunca tinha pensado nisso e acha esse vídeo por acaso no YouTube e vê que através desse vídeo pode se descortinar um novo mundo na sua vida, uma nova oportunidade, um novo negócio, uma nova profissão em que você talvez possa se tornar um restaurador, também um restaurador de equipamentos antigos. Esse é o objetivo principal desse vídeo. Nós pretendemos, vamos fazer um esforço para começar com os mini cursos, focando num assunto específico, e depois irmos para um curso. Ao final desse vídeo você pode estar pensando, Mauro, mas como você aprendeu? E a ideia é pegar aquilo que eu aprendi e continuo aprendendo todo dia. E aonde que eu estou aprendendo? Nos livros. Da onde vem o conhecimento? O conhecimento vem dos livros. É daqui. Por exemplo, Instituto Universal Brasileiro, curso Rádio e Televisão, volume 1, encadernado. Aqui estão as lições encadernadas e preservadas. Aqui é uma fonte maravilhosa de estudo e é daqui que vem o meu conhecimento. Esses e outros livros eu pretendo usar para montar os mini cursos, para compartilhar com vocês a teoria do que é necessário saber
e compartilhar a prática de bancada que também está presente nesses cursos. Esses cursos antigos, aqui é a versão antiga ainda valvulada do Instituto Universal Brasileiro, eles eram tão completos, tão maravilhosos, que aqui se aprendia tudo: ferramental, instrumentação, como montar a bancada, como fazer a elétrica da bancada. Os conceitos básicos iniciais, está tudo aqui. Mas será que você sozinho vai pegar esse curso e vai aprender? Eu temo que talvez não. Porque uma coisa é estudar sozinho, e na maioria das vezes as pessoas que estão estudando sozinhas, elas trabalham e elas têm família, e elas têm responsabilidades. Então, qual a forma que nós vamos fazer para levar esse conhecimento para as pessoas? Não só desses cursos antigos, valvulados, mas também de todos os outros livros, todos os outros manuais e tudo aquilo que a gente estuda diariamente. É daqui que vem o conhecimento. Ao final desse vídeo, eu espero sinceramente que você tenha entendido que talvez essa seja a oportunidade de levar de maneira concreta, não só com dicas como a gente faz nos vídeos do museu. Os vídeos sempre têm dicas. Se você acompanha o canal, você sabe que durante os vídeos a gente sempre compartilha dicas de alguma coisa. Então você aprende. Mas se a gente fizer mini cursos focados em assuntos específicos, a gente vai conseguir aprender mais e vai conseguir aprender objetivamente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que, se você precisa, nesse momento, de ter uma esperança de uma nova profissão ou de aprender outras coisas para lhe apresentar outras oportunidades de trabalho, esse vídeo tenha sido útil para você. Obrigado porque você assistiu e aguarde. Virão novidades nos próximos vídeos do canal.